Fala galera, meus amigos saudáveis aqui do Diferenciado Podcast. Primeiramente, quero agradecer a vocês pela sua audiência e também apresentar para vocês hoje uma profissional diferenciada da área da fisioterapia. O nome dela é Sara Barnabé. Ela vai ter um papo aqui com vocês aí bastante agregador, tenho certeza, tá? E eu queria que ela se apresentasse pessoalmente para vocês. Sara, seja muito bem-vinda, muito obrigado por você estar aqui. Se apresenta aí para a galera. Obrigada, Ivan. Obrigada pelo convite. Uma honra fazer parte desse podcast do Diferenciado. E por ser aí uma diferenciada também por você. Muito honrada. Imagina, a honra é toda minha. Pessoal, antes que eu me esqueça, tá? Fortaleça aí a gente, você que gosta do conteúdo. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta esse vídeo. Vai aumentar a nossa relevância aí no YouTube e poderemos chegar aí com esse conteúdo diferenciado para mais pessoas. Sara, conta um pouquinho para a gente da sua história, né, até a fisioterapia, como é que você se descobriu na fisioterapia, né? E depois conta para a gente como é que qual que é a sua área de atuação hoje, né? Qual que é a sua especialização hoje, sobre o que você atua na fisioterapia, tá? Bom, eu acho que eu sempre, desde criança, sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Sempre gostei muito de brincar. Nas brincadeiras sempre era brincar de médico, de enfermeiro, de cuidar de alguém. Então, essa sempre foi a minha paixão. E quando eu comecei já estava na hora do vestibular, a fisioterapia, eu sabia que aquilo mexeu comigo, tocou muito meu coração. Hoje eu tenho 12 anos de formada, né? A minha área de atuação é a ortopedia e traumatologia. Eu tenho especialização em RPG, que é Reeducação Postural Global, né? Pelo Instituto Philippe Souchar, medicina chinesa, acupuntura e pilates também. E o diferencial aqui, já que nós estamos falando de diferenciado, acredito que o meu grande diferencial é que nesse tempo de 12 anos aí, Ivan, a gente vai criando uma maturidade, né, profissional, vai testando, vai vendo que não funciona, fazendo, né, vários cursos. E o que eu entendi? Que o ser humano ele é muito complexo e muito completo para nós utilizarmos apenas uma única técnica, um único recurso como tratamento. Tá? Então, isso ficou muito claro para mim. Eu consegui ter resultados melhores unindo todas essas técnicas, às vezes dentro de uma única sessão, por exemplo. Interessante. Isso eu ia perguntar, se dava para unir dentro de uma única sessão. Sim, dá. Inclusive, por exemplo, eu posso fazer acupuntura com uma liberação miofascial, acupuntura com um RPG, ou trabalho a fisioterapia tradicional com um pouco dos exercícios do Pilates. Então, se eu vejo que o paciente precisa de um alongamento, um fortalecimento, eu vou usar os recursos do Pilates, tá? Bacana. Você falou aí da liberação miofascial. E a gente cada vez mais ouve falar sobre a liberação miofascial, né? A gente que é da área tem mais contato com isso. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera a definição da liberação miofascial, o que é a liberação miofascial, como que ela é feita, né? Para a gente já começar aí com a galera entendendo aí a importância de cada uma das técnicas. Também, se você puder também definir, né, como é que é o processo de uma sessão de RPG, né? Como é que se dá a estrutura de uma sessão. Você falou que ela é multifatorial, né? Você acaba usando muitas técnicas nela, né? Mas explica, por favor, aí pra gente um pouquinho de cada uma dessas aí, dá uma definidinha pra gente. Sim. O que as pessoas pensam, às vezes, Ivan, é que o RPG, ele só trata para melhorar a postura, só para ficar mais ereto, né? E não é bem isso, tá? A função dele é tratar dores e lesões. Só que ele visa a globalidade, trabalhar o corpo em globalidade. E dessa forma, a gente, com o trabalhando todas as estruturas ao mesmo tempo, você consegue uma melhora da postura, mas é como consequência. E a liberação miofascial também, ela está inclusa já dentro também em algumas técnicas que nós usamos, tá?
E ela serve para liberar o músculo que está rígido. Também usamos a técnica de contrair e relaxar, tá? Dentro do RPG. E eu posso fazer isso, às vezes, por exemplo, com um paciente com uma agulha. Eu uso muito uma técnica que eu estudei, né, quando eu fiz medicina chinesa. É uma técnica francesa, tá? Auricular francesa. E isso ficou muito claro para mim, que essa técnica, para os pacientes que tinham problemas de cervical, dor no pescoço, às vezes hérnia de disco cervical ou problemas de ombro, que tem muita rigidez aqui nessa musculatura do pescoço, do trapézio, né? Que é a maioria das pessoas hoje em dia, essa técnica ela tem resultados muito bons. Ela sempre me trouxe resultados muito bons. E eu utilizo, nessa sessão, eu já deixo o paciente com as agulhas na orelha, enquanto eu vou liberando a musculatura do pescoço, ou mesmo deixando ele lá numa posição em que, por exemplo, eu preciso melhorar o arco da curvatura do pescoço. Tá? Então, eu deixo ele lá, às vezes, com uma almofadinha no pescoço, enquanto ele fica com a agulha, eu posso ir liberando outras estruturas. Interessante. E você falou da questão aí do arco, da curvatura do pescoço. A gente sabe que quando a gente tem algumas curvaturas do corpo que não estão bem organizadas, né? A gente vai ter acometimentos em algumas outras possíveis lesões ou compensações que vão levar a desvios posturais, que é o caso que você está falando do RPG, né? Uhum. No caso, falando das curvaturas, né? Qual assim, o índice de... Qual a curvatura que chega mais para você, mais descompensada lá? Tem algum nível, assim? O que é mais comum aparecer lá? Ou, assim, já chega, assim, num quadro, assim, que tem um monte de curvatura já... Porque quando você compensa uma, você vai levando todo o resto do corpo a se adequar àquela compensação que já teve, né? Isso. Hoje em dia, Ivan, o que eu vejo muito é o problema do século, né? Que é problemas cervicais. Isso, se você for averiguar, quase todo mundo vai desenvolver. Uma hora ou outra vai ter. E por quê? Porque hoje, a tecnologia, né? Então, por exemplo, as crianças, na nossa época, você é do quê? De 80? 89. Eu sou de 87. A nossa época, a gente brincava na rua, né? A brincadeira era mais essa. Hoje em dia, as crianças passam muitas horas no computador, as escolas já disponibilizam tablets. E qual é a posição que elas ficam na maior parte do tempo? Não só as crianças, os adultos também. Cabeça Mas baixa, é uma geração cabeça baixa, a cabeça para frente, né? E isso, uma coisa que é muito clara, o corpo ele se adapta com a forma que a gente passa a maior parte do tempo. Então não adianta você ter aquele pensamento assim, mas se eu estou fazendo atividade física todos os dias, eu posso fazer o que eu quiser, ficar na posição que eu quiser. Inclusive, tem muitos profissionais que pregam isso. E não é assim que funciona, tá? Não é bem assim. Claro que se a pessoa que pratica uma atividade física todos os dias, o fortalecimento muscular e o alongamento, ela vai ter menos comprometimento do que uma pessoa sedentária, isso é fato. Agora, imagina, você faz 1 hora lá de fortalecimento muscular por dia, mas você passa 8, 10 horas assim, com o pescoço, nessa posição. Imagina a sobrecarga, não é? E aí eu acredito que você já viu muitos alunos seus que malham e fazem certinho, mas têm a cabeça muito para frente. Você já reparou isso? Existe. É uma postura, gente. É comum até. Mais do que eu gostaria, né? Então, né? E às vezes essas coisas, quem vai tratar e vai dar todo esse suporte é o fisioterapeuta. Na pandemia, isso daí se agravou, porque assim, teve a questão do trabalhar em casa, né? Isso daí se agravou porque na empresa, 8 horas, aí deu ali a hora ali, a pessoa vai embora, né? Alguns não, mas em casa eu ouvi relatos de alguns alunos meus, principalmente os alunos que são da área de TI, né? Trabalham muito com TI, que conseguiu se adequar facilmente ao trabalho em casa.
às vezes o cara falava pra mim, eu te procurei aqui porque eu estava trabalhando 10, 11, 12 horas, né? Aí só levantava para ir ao banheiro, para poder... Até para comer, às vezes era comer ali do lado do notebook, na mesa, né? Totalmente não ergonômico, né? Sim, não, com certeza. A pandemia, ela trouxe problemas, acho que em geral, né, para todo mundo. Mas você percebeu um aumento, assim, sim, associações? Sim, porque muitas pessoas que não estavam acostumadas a fazer home office tiveram que fazer, né, em casa. E elas não tinham nada preparado, teve que ser muito improvisado. Até o ambiente de trabalho, eu imagino, né? Exato. Então, essa improvisação, tipo, na mesa da cozinha, sabe? Com a cadeira que tinha lá disponível. E isso foi muito, o estrago foi bastante grande, sim, com certeza. Eu tive bastante paciente na pandemia. A infelicidade de alguns, né? Como acho que é um ditado, né? A tristeza de uns, a felicidade de outros. Pois é. Mas pelo menos você deixa todo mundo depois, né, devolve a saúde dessas pessoas, né? E, assim, até uma preocupação, não sei se você sente isso, mas eu trabalhei algum tempo também na área de empresas, né? As empresas elas têm essa preocupação também com o ambiente de trabalho, né? Ergonomia, né? Adequação do ambiente de trabalho para tentar combater isso daí, porque também, né, esses males de má postura vão acarretar alguns acometimentos que até afastam a pessoa do ambiente de trabalho, né? Que dirá do cotidiano comum da vida, né? Com certeza, com certeza. E cada vez mais as empresas estão se conscientizando disso, porque aí os funcionários ficam afastados. Isso é ruim, né? Tanto para o funcionário quanto para a empresa. E melhorar o ambiente de trabalho, ter informação, né? Que acredito que isso é tudo. E esses dias mesmo, acho que semana passada, eu fui fazer uma palestra em uma empresa exatamente sobre isso. E você já chegou a pegar um caso de ter que adequar o ambiente de trabalho de uma empresa? Você já chegou a desenvolver esse trabalho de ergonomia do posto de trabalho ou nunca aconteceu? Sim. Nessa empresa, inclusive, que eu fui fazer essa palestra, né? Depois, alguns funcionários me contratam para fazer essa inspeção, né, no ambiente de trabalho, o que eles podem melhorar para evitar lesões futuras e para quem já tem, para a gente tratar também e melhorar para que não desenvolva uma lesão maior, né, aí no futuro. A gente está falando muito da questão a gente começou falando sobre a questão da cervical, mas essa posição nós estamos aqui, sentado, né, sobre o sacro e tal. Isso daqui gera uma compressão das vértebras, né, ao longo de 8, 10, 9 horas, né, muito, muito latente, né? Acredito que até mesmo a ginástica laboral entrou também para poder combater isso daí, ó, compensar um pouco, né, essa posição muito estática que os colaboradores ficam, né, nas empresas, né, sentado e tal. Você tem muito caso de acometimento de lombar? Ivan, a maioria dos meus pacientes hoje, eles vêm por dor lombar, dor cervical, dor nas costas e uma dor que não melhora. Que melhora algum tempo e aí volta. Só que aí que está o tratamento diferenciado, né? Então, quando você trabalha o paciente em globalidade, o que nós avaliamos? Eu não vou só tratar a dor dele e acabou. Porque dessa forma eu só estou tratando o sintoma. Para resolver o problema, eu preciso tratar a causa. E para eu tratar a causa, eu preciso investigar todo o contexto dessa pessoa. Como ele trabalha, como ele dorme, por exemplo. O que muitas pessoas não sabem é que o simples travesseiro interfere muito na postura delas. Na qualidade do sono também? Na qualidade do sono, de certa forma sim, porque ele pode ter dores e não sabe por quê. Às vezes é o travesseiro a forma que ele dorme, tá? Daí interfere na qualidade do sono.
Mas eu estou dizendo assim, também, na questão do problema dele que não melhora. Então, quando aí nós fazemos uma avaliação desse paciente, por exemplo, de dor lombar, que você comentou, aí eu vou olhar como que é a sua postura, como você trabalha? A maioria. Trabalho sentado. Aí eu sempre peço, quem é meu paciente sabe disso, eles me mandam fotos do trabalho dele e foto dormindo. E aí, juntos, nós avaliamos o que ele pode melhorar, a cadeira. Geralmente, muita gente não usa, Ivan, o computador, por exemplo, o notebook. Você sabe, ele não pode ser, ele precisa do suporte, que ele precisa estar na altura dos olhos. E a maioria das pessoas não usam. Então, são coisas simples que a gente vai mexendo e, no todo, melhora a dor dele. Faz com que trate a causa para que essa dor não volte depois, no futuro. Estou fazendo uma mentoria participando de uma mentoria no final de semana, sábado. E meu notebook fica em cima da mesa do café da manhã. Aí fica, né? Conversa lá um pouquinho, depois toma um cafezinho, depois anota alguma coisa, tal. Super certo, né? Ainda bem que a mentoria são só 4 horas, né? E uma final de semana assim, não. Mas eu vou melhorar isso daí, vou deixar na altura dos meus olhos. E se você e agora você falando e reparando aqui, é verdade, você fica cifótico, você fica naquela postura assim, né? Olhando, às vezes você quer ver alguma coisa que ele está mostrando, se dá aquela aproximada com os olhos, você fica numa posição totalmente, né, fora. Eu estou fazendo uma brincadeira com a minha vida, mas é um dia a cada 15 dias. Agora, quem fica isso daí a semana inteira, né? As 44 horas semanais aí, nessa ou até mais, né? Complicado, né? Exatamente. É você somar, né? É somar. Tá, você treina 1 hora por dia. E quantas horas você fica nessa posição? 8, 12? E nem todo mundo treina 1 hora por dia. É 1 hora, segunda, quarta, sexta, terça e quinta. Exatamente. Tem pessoas que só treinam no final de semana. Exatamente. Né? Com certeza a balança ela é desregulada, né? Exatamente. Então, eu sei o que eu falei. Tem muitas pessoas que acham, não, se eu tô treinando, tá tudo certo. E não é bem assim. Também, Ivan, acho que vale ressaltar aqui o seguinte, a gente não está falando de robô, tá? Não precisa robotizar, não, eu tenho que fazer assim, ficar exatamente certinho. Não precisa. Você pode ficar, eu sei que ninguém vai sentar certinho 8, 12 horas. 1 hora você vai escorregar para trás. Isso é fato. Mas, assim, pelo menos fazer os ajustes que são muito graves, sabe? Então, colocar pelo menos um monitor na altura dos olhos, uma cadeira adequada, já é um grande passo, já está de bom tamanho, tá? Seria interessante até a cada 2, 3 horas a pessoa dar uma paradinha para alongar, para poder fazer alguns exercícios, né? Deve ter algum protocolo, que agora eu não lembro mais, mas na disciplina na faculdade de ginástica laboral tinha algumas sugestões, né, de você poder fazer isso daí de tempos em tempos, né? Para você poder mudar um pouco aquela, né, tirar uns 5 minutinhos ali, dentro de 1 hora, tirar 5 minutinhos ali para você poder, né, mudar a postura do seu corpo, trabalhar, alongar algumas estruturas que estão comprimidas ali por causa da posição estática, né? Sim, são geralmente de 3 em 3 horas, pelo menos, se conseguir de 2 em 2, melhor. Ou, melhor ainda, melhor dos mundos, a cada 1 hora, você levantar. Uma ideia, geralmente, que a gente passa para os pacientes é assim, deixa a água longe da mesa. E aí você coloca um despertador a cada 1 hora que você precisa levantar para ir lá tomar uma garrafinha dessa, por exemplo, de água e voltar, para você ter que levantar sempre, né? E é o que eu falei, não precisa ficar nada muito robotizado, pode ser leve, mas você precisa ter essa consciência, porque ela se perde. O dia a dia, a rotina, faz com que as pessoas não pensem nisso, fica automático. Você pensa quando você pega o seu celular para mandar um WhatsApp, que a tua cabeça tá assim? Ou quantas horas você já passou assim? E outra vez, levantando. Aí você fica nervoso, tá brigando com alguém lá. É verdade. Não é? Geralmente se você estiver jogando, então...
Vou passando as fases, nossa, é que eu parei um pouco com isso. Mas, olha, era complicado, viu? Então, aí o profissional, né, nós vamos dar orientações, dicas de como você pode fazer, para não ficar uma coisa chata, robotizada. Mas, quando você faz esse trabalho, principalmente a reeducação da postura, né, você vai criando uma consciência corporal. Acho que você também sabe muito bem falar sobre isso, né? A gente busca, né, na verdade, não oferecer uma sessão de treinamento, no seu caso, uma sessão de fisioterapia, mas a gente trabalhar na educação de movimento da pessoa, né? Trazer a ela a consciência, né, de como que está o nível, o status corporal dela naquele momento, né? Também para levar para a vida, para o cotidiano, saber o que é uma boa postura, né? Sim. Saber o que é saudável, o que não é saudável. Sim, e aí a pessoa vai englobando aquilo ali também no dia a dia dela, né? Sim, lembrando que a consciência corporal é aquilo que você não precisa pensar para fazer. Já está ali, já faz parte. Ela vai no automático. Sua resposta. Exato. Só que uma coisa que você não tem hábito, você primeiro precisa criar o hábito para depois virar uma coisa inconsciente. Então, dentro da fisioterapia, lembrando que a fisioterapia é diferenciada, tá? Não é qualquer fisioterapia. Esse é um grande detalhe, Ivan. A gente acho que vai falar mais para frente aqui do podcast um pouquinho sobre isso. Lembrando que dentro dessa fisioterapia, nós vamos trabalhar essa consciência, a gente vai treinando o paciente para que isso se torne um hábito e ele não precisa ficar pensando para ficar com a cabeça assim, certinha. Vai ser tão automático que ele vai se incomodar de ficar numa postura muito errada. Esse é o ponto. Você sabe que eu já tive relatos sobre isso, né? Alguns alunos tem alunos que procuram a gente para poder trabalhar, fazer um treinamento intenso. Tem alunos que procuram a gente para poder se movimentar, sair um pouco do sedentarismo, acaba gostando e o treinamento acaba sendo um momento de lazer para ela. E aí a gente fala tanto, né, durante a aula, arruma a postura, contrai o abdômen, né, arruma os ombros, né? E aí eu já ouvi relatos assim de alunos que vieram, não vou lembrar quem agora, mas geralmente pessoa de mais idade vem e traz esse feedback para a gente. Poxa, eu estava em casa assistindo uma televisão e aí eu arrumei a postura. Poxa, aí eu estava em casa, não sei o quê. Depois de um tempo, a pessoa pega e fala assim que... Nossa, agora eu já... tem parente meu que fala que a minha postura mudou. Tem o meu marido, meu filho fala que eu estou ficando mais retinha para sentar e tal. Porque você vai cobrando tanto, a pessoa com o começo ela começa a fazer pensando, né? Depois aquilo ali vira uma prática, vira um movimento dela ali cotidiano, né? Isso é bem legal. Exatamente. Eu sempre dou esse parâmetro para os meus pacientes. Eu sempre falo, você já leu, inclusive, o livro O Poder do Hábito? Não. Sensacional, leia. É para a vida, assim. Esse livro mostra como você faz para construir um hábito. Para tudo na vida. Quero um hábito de praticar atividade física, quero um hábito para tomar água, quero um hábito para ter uma boa postura. E o cérebro, ele faz com que eu faça determinada coisa sem que eu tenha que ficar pensando de forma involuntária, né, sem pensar, a partir de 21 dias. Então, são 21 dias que eu vou treinar esse hábito. Depois desses 21 dias, o cérebro habituou. Aí eu vou fazer, tipo, de olho fechado. Sabe, tipo, dirigir? Antes a gente não conta, mas é geralmente isso. Algumas pessoas menos, mas geralmente a maioria em torno de 21 dias. Se você pensa para trocar a marcha, você pensa que tem que frear, depois você já vai conversando e dirigindo e fazendo, comendo e fazendo tantas coisas. Já fiz até maquiagem dirigindo. Então, é isso. A postura é a mesma coisa, o exercício físico é a mesma coisa. E uma vez eu estava brincando com uma aluna, assim, logo no começo da minha vida profissional na educação física, como profissional de educação física, e aí o aluno meu lá estava reclamando que... Teve um aluno que estava reclamando de não conseguir fazer o agachamento, manter a postura,
né? Porque ele não tinha consciência corporal e não tinha repertório motor, né? Eu brincava que você não fazia educação física na escola, né? E a aluna, ela não conseguia fazer abdominal. E era um casal. E aí eu falando, olha, uma hora numa conversa lá, eu falei, eu aprendi na faculdade que para você poder deixar um gesto motor isoladamente bem feito, você tem que fazer 7.000 vezes. A gente estava falando, acho que, de construção de conhecimento. Estava tendo um papo assim, meio cabeça durante a aula. E lógico que nos intervalos, porque a minha aula eu pego firme. Às vezes a pessoa não consegue respirar. E aí eu peguei, dei um dado lá. Na faculdade eu aprendi que 7.000 vezes para você poder fazer um gesto motor, para você conseguir assimilar ele, deixar ele bem treinado e sair natural. Aí eu olhei para a aluna que estava lá se matando lá, né? No abdominal, eu falei assim, o seu abdominal precisa melhorar, né? Aí ela falou assim, nossa, já tô no 50, tá difícil. Eu falei, então, só falta agora 6.950, vamos fazer. É isso aí. Ela quase chorou lá de medo, né? Mas você falou da questão do RPG. Eu sempre tive essa dúvida, eu vou perguntar porque, assim, realmente, ignorância minha. Na faculdade, durante a formação, a graduação, você pegou canudo, você se formou. Você já não sai apta para dar uma sessão de RPG, né? Não. Ou fala sobre isso na faculdade, é uma pinceladinha, como é que... Sim, na faculdade de fisioterapia fala sobre a técnica, tem algumas faculdades que até oferecem cursos, né, de RPG, algumas coisas assim. Lá na faculdade mesmo, em período... extra, né, extracurricular aí. Mas, assim, o curso de RPG mesmo, ele, por exemplo, o meu curso, né, ele foi feito com o professor que inventou mesmo, o criador da técnica, que foi o professor Philippe Souchat, um francês. Você fez com o próprio... Eu fiz com ele, é um senhorzinho, ele já está bem velhinho, né? Hoje ele tem a equipe dele. E eles falam que é o RPG original. E tem diferença, Ivan, tem muita diferença na técnica. Hoje, infelizmente, no Brasil, tem muita pirataria desse curso. Mas ele mora lá na França mesmo? Ele mora lá e vem para cá. Ele vem sempre para o Brasil. Justamente para poder dar o curso. Isso, ele é um fisioterapeuta. E a diferença é muito grande. Tanto é na quantidade de horas e tudo. Eu sempre vejo, às vezes, os pacientes vêm, mas eu já fiz RPG, não adiantou. Eu falo, tudo bem. Quando ele termina a sessão, eu falo, nossa, mas não foi isso que eu fiz lá. Então, eu sempre escuto isso. Então, esse, assim, é um diferencial imenso, sabe? E muitas pessoas ainda acham que o RPG é só tratar a postura. A gente tem a foto daquele paciente lá? Temos a foto do paciente do antes e depois, né? Isso. E ele é seu paciente, né? É o meu paciente, ele autorizou a foto, tá, gente? Então, esse para colocar aqui. Ele veio, Ivan, por exemplo, para você ter uma ideia, ele veio com uma dor lombar, ele não veio por causa de postura, ele veio com dor lombar, ele me procurou para dor lombar. E aí, quando eu olhei a postura, eu falei, poxa, gente, é isso que tem que fazer. Precisa muito trabalhar a postura desse cara, né? Tá totalmente fora de contexto. E nós fomos trabalhando, não só a questão postural, a melhora da dor. E aí, como consequência, tanto depois da melhora da dor, o que aconteceu foi a melhora da postura. Quando eu fui tirar uma foto do depois, que eu sempre tiro foto dos pacientes antes de depois, a diferença da postura era gritante. Ele estava afastado pelo INSS 6 meses já, por uma simples dor lombar, sem poder trabalhar, fazendo fisioterapia. Infelizmente, ele fazia, né, essas fisioterapias que a maioria das pessoas conhecem, que é aquela que tem bastante pessoas, às vezes para um fisioterapeuta atender. Infelizmente, isso não funciona. Não tem como eu dar um tratamento de qualidade diferenciado para 10 pessoas ao mesmo tempo. A gente tem a foto aqui do paciente, vou pedir para colocar aqui. E
Essa aqui... Nossa, essa aqui é antes e depois, né? Exatamente. Claramente, né? Exatamente. Você falou que ele sentia dor. Ele não veio para arrumar a postura dele. Ele veio por conta de uma dor lombar que já estava... Há anos já ele tinha essa dor. E a postura... ela acaba sendo adotada por causa da dor, para poder fugir da dor. Exatamente. Aí a pessoa acaba modificando a postura. Exatamente. Então é um mal em decorrência de outro mal. Isso, é uma compensação. O corpo vai criando compensações involuntárias. Para você poder fugir daquele sintoma de dor. Aliviar um pouquinho. Só que nisso ele vai corrompendo outras estruturas E ele acaba adotando uma outra forma. Exato. Né? Exatamente. Que, como a gente pode ver aí. Isso. E aí, na técnica do RPG, nós vamos tirando as compensações que o corpo foi criando. Então, você pode ver, olha a cabeça dele, como tá para frente, né? Ali na primeira foto. Sim. Olha. Isso daí fica... você consegue criar essa correção, criar esse resultado com quantas sessões? A sessão dura mais ou menos o quê? 1 hora? A sessão, ela tem mais ou menos em torno de 50 minutos a 60, tá? Depende um pouco. Então, a consequência foi a boa postura, mas o que a gente visou foi a melhora da dor. Olha o ombro, você consegue observar ali? Totalmente para frente. Olha os braços, a parte, olha como a mão estava totalmente rodada para frente, ó. Tá? E detalhe, a dor começou na lombar, só que de vez em quando ele também sentia o pescoço, por conta das compensações que você acabou de falar, tá? Então, quando a pessoa vê, ela já tá toda tomada. Aí eu tenho muitos jovens, pessoas de 25, 30 anos, que chegam para mim e falam: doutora, eu tenho dor no corpo inteiro. Eu tô ficando velho. Você tá ficando velho com 30 anos? Não, tem alguma coisa errada. Sentir dor não é normal. Quanto tempo você conseguiu fazer ele ficar dessa forma assim? De uma foto para outra foram 10 sessões. 10 sessões? 10 sessões, isso. Desse paciente foram 10 sessões. E ele já teve... Sabe um detalhe também? Você vê, a pessoa não investe, às vezes não investe numa saúde para si. E às vezes com 10 horas que ela, né, tivesse, ou com 3 horas semanais que ela se exercitasse, que ela procurasse trabalhar a postura, ela não estaria cometida assim. Exato. Depois precisou de 10 horas, né? Com um trabalho diferenciado seu, tudo. Mas assim, ela precisou dedicar depois desse tempo. Ela precisou achar um tempo para ir nas sessões, né? Sim. Quer dizer, o problema não é a falta de tempo, né? O problema é a prioridade, né? Exatamente. Porque quando se tornou prioridade, quando ela ficou assim nesse estado, Exato. que tinha dor, que atrapalhava o cotidiano de vida dela, que se tornou uma prioridade, ela sair dessa dor, como é que ela arranjou tempo? Exato. Né? A prioridade, quando você tem prioridade... Eu não prioridade... digo que foi o caso dele, mas assim, é o que a gente ouve por aí, né? Sim, mas é numa forma geral. A prioridade faz com que a pessoa arrume tempo, arrume dinheiro. É sempre assim. E vontade, né? Então, e geralmente, Ivan, quando eu recebo o paciente, ele já está nesse nível, com a dor já tomada, porque começa com uma dorzinha. Aí ele vai tomando remédio, ele vai fazendo outras coisas, ele vai fazendo massagem, ele vai fazendo uma coisa ou outra, ou ele vai se submete a tratamentos mais baratos, né, que às vezes é o que ele tem, infelizmente às vezes é o que ele consegue fazer ali no momento, só que aí a dor não resolve, ele só vai tratando o sintoma, ele não trata a causa do problema. E, ou seja, aí vai acumulando tensões, compensações que o corpo vai criando, como esse paciente que já vinha de anos. Aí daqui a pouco ele tá com dor lombar, dor no pescoço, aí trava. Aí quando eles travam, aí entra o desespero e bate a prioridade. Aí a pessoa arruma tempo, arruma dinheiro e aí sim ele vai e procura o profissional certo. E, por exemplo, a pessoa ela chegou para você para tratar, porque ela chega, que nem você falou, essa daqui ela estava com uma dor lombar, não foi por causa da postura. Até porque a pessoa que não tem conhecimento da área, ela nem sabe que é por causa da postura que ela chega nesse estado. Sim. Ela vai se ater à dor, né? Como é que é o primeiro contato com você, assim? Você vai fazer você faz uma avaliação, imagino,
e você vai perguntando para a pessoa onde que ela sente dor. Como é que é feita essa avaliação para você ver aonde é exatamente que você tem que agir ali naquele acometimento, naquela situação, naquele case? Boa pergunta. Ótima. É assim, com o tempo, né, como eu falei para vocês, eu estou fazendo 12 anos de carreira aí dentro da fisioterapia de formada, você vai ficando experiente, Bate o olho assim, você fala, putz, é isso, né? Exato. E eu sempre fui uma pessoa muito sensível, sabe? Eu sinto, assim, até questão de energia, eu sinto bastante. Então, o paciente sentou ali, ele vai falar, então, eu tenho isso. Só na conversa com ele, eu já consigo detectar se tem um emocional envolvido, porque isso também é outro fator que interfere muito no resultado do tratamento, tá? Então, muitas das vezes, por isso que tem acupuntura. A acupuntura, ela me ajuda muito nessas questões de problemas emocionais. Eu tenho, sim, vários casos para te falar aqui. Já tive uma paciente que, poxa, a dor dela não melhorava, a gente estava usando todos os meus recursos. Aí eu falei, olha, percebi ali que ela estava um pouco ansiosa com algumas coisas. Falei, está acontecendo alguma coisa? Você está num estresse, tá alguma coisa? Ela falou, tô passando por uma fase muito difícil na minha família. Falei, então você aceita fazer uma acupuntura, né, para a gente tratar? Porque tem muitas pessoas, algumas não acham que não funciona, não acreditam, enfim. Falei, olha, vamos experimentar, né? Não custa. Acho que dói, acredito, né? Que vai. E você vai ver que é só uma picadinha, não é nada demais, é muito superficial. E fizemos, junto com a sessão de fisioterapia normal, Ivan. Mas foram, assim, algumas poucas sessões a mais. E aí o tratamento fluiu, sabe? Sabe que eu estou mudando um pouco essa... Nem vou dizer conceito, porque como eu procuro não estabelecer conceitos sobre coisas que eu não sei, né? Mas à primeira vista, eu achava a acupuntura muito assim, muito exotérica, uma coisa muito assim, sabe assim, de chinês, assim, muito assim de mestre Kung Fu, aquelas coisas, sabe assim? Mestre do Tai Chi, muito, né, sem... Por exemplo, eu gosto de fisiologia, de biomecânica, de anatomia, de coisas que eu posso ver, assim, sabe? Sim. Mas agora eu ouço falar tanto, e eu ouço tantos relatos sobre a acupuntura, né? Que eu começo a olhar com outros olhos. Agora, para esse ignorante que vos fala, né? No caso da acupuntura, como é que é o procedimento qual que é a lógica da acupuntura? Isso que eu queria, porque eu sempre tive dúvida. Acupuntura, você vai lá, começa a ter lá, começa a colocar as agulhas e tal. Qual que é o benefício que se espera durante a sessão e pós-sessão? Então, Ivan, assim como você, eu também pensava dessa forma, né? Que na faculdade é tudo comprovação científica, artigo científico, é tudo dessa forma. Como na acupuntura eu achava uma tremenda viagem, uma loucura. Era esse o que eu achava, meu pré-conceito, né? Pré-conceito é aquilo que você não conhece e já avalia ali um conceito sem saber, né? Exatamente. Mas o que aconteceu? A minha maneira de pensar foi quando eu tive um cachorro, era um salsichinha, e ele teve problema de hérnia de disco e paralisou as duas perninhas traseiras dele. Você vai fazer eu chorar, tô na mesma situação. Pois é. Eu tenho uma salsichinha marronzinha. Então... Na mesma situação. Então, inclusive, hoje ela fez físio. Então, escuta. Então, olha só. Coincidências. Vai vendo. Aí, ele estava paralisado, ele arrastava as perninhas, era uma judiação. Minha mãe tinha que enfaixar as perninhas de trás, porque ficava toda ralada. Era uma judiação tremenda. E aí, o veterinário falou, olha, nós vamos tentar com acupuntura. Se não resolver, ele vai fazer cirurgia e cadeirinha. Gente, aquilo foi muito triste para mim, foi muito difícil. E aí o veterinário falei, vamos fazer, nem questionei, vamos fazer essa acupuntura aí. E aí
Na primeira sessão, e antes ele tremia, ele ficava paradinho, ele tremia de dor. Na primeira sessão, quando Foi chegou... exatamente o que aconteceu comigo, tremia de dor. Na primeira sessão, na primeira semana, ele já parou de tremer. Então, nós percebemos que a dor já tinha melhorado. Foi indo. Na terceira sessão, ele já começou a ficar mais agitadinho, já mais animadinho. Na quarta, ele já começou a querer mexer as perninhas, sabe? E na quarta sessão, na quarta semana, ele voltou a andar. Quando eu vi aquilo, eu já via relatos também de pacientes, eu já era fisioterapeuta, já havia relatos de pacientes sobre acupuntura, mas tinha meus preconceitos, assim como você. Depois que eu vi aquilo, falei, eu vou fazer esse curso. E aí, eu fui fazer medicina chinesa na escola em São Paulo, no SEATA, uma escola super tradicional em São Paulo, de um professor Vu, é um chinês, um médico. E lá, assim, eu embarquei nessa viagem. É uma viagem, porque a acupuntura, ela trabalha com energia. Teve que estudar o Qi com os meridianos, o Yin e o Yang. E eu posso falar, Ivan, assim... tanto como profissional, mas como pessoa, eu mudei muito meus conceitos. Eu já era sensível, mas eu passei a deixar minha sensibilidade mais aflorada. E quando nós trabalhamos com pessoas, né, na área da saúde, nós precisamos ter isso. Isso faz acho que tem muita importância. E meus atendimentos... assim, eu elevei o nível, assim, muito alto depois disso, com esse conhecimento, sabe? Eu mandei ao vídeo da minha cachorrinha para a produção. Eu vou passar aqui, se der para passar aqui. Mandei para você. E você vai ver que é justamente essa situação aí, de tremer a perninha e tal. E assim, essa nossa profissão, essa nossa área, né? A gente tem... É gratificante quando você consegue mudar, né, a realidade de saúde de uma pessoa, né? Agora, para você, tá, que tá há 12 anos, que você olha e você sabe o que já é possível de ser, né? Qual que é a provável causa de ser, né? A gente tem muito isso na questão conceitual e na questão de prática profissional da gente. Mas como é que é a Sara cuidando da sua saúde, da própria saúde? Você consegue levar isso daí também? Porque às vezes, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Como é que você cuida assim, da sua saúde? Assim? Porque assim, eu acredito que nós que somos profissionais de saúde, a gente às vezes, acho que você até um pouco mais do que eu, porque às vezes você trabalha muito com pessoas que já estão cometidas por alguma lesão, né? Por algum mal. E aí você acaba somatizando. Se você não cuida de você mesmo, você acaba somatizando aquilo, né? Você vem fala de dor. Aí vem a outra, são pessoas que não estão vindo para você feliz no primeiro momento, né? Sim. Como é que é? Isso daí te sobrecarrega mentalmente? Você estava falando da energia. Isso daí te sobrecarrega mentalmente? Você tem que ter alguma válvula de escape para você poder se descarregar desses problemas que são, né, oriundos da sua prática profissional? Conta um pouquinho aí pra gente. Isso interfere bastante se você não sabe controlar, né? Porque quando você trabalha com dor de alguém, com pessoas com dor, ela já vem com uma energia baixa, uma energia negativa. E isso interfere, sim. Então, a medicina chinesa, ela me deu informações de como eu posso fazer energeticamente para me proteger disso, tá? Porque a pessoa, ela emana uma energia negativa, mas não porque ela quer, ela não pensa, né? Naquele momento ela está em baixa. E você, como profissional, você tá ali para tratar essa pessoa. Se a tua energia tiver mais baixa do que a dela, ou igual, você não vai resolver o problema dela. Com certeza. Entendeu? Então, capaz de você abraçar e começar a chorar junto, né? Exato, exato. E às vezes é uma questão que você não precisa abrir a boca. A energia, ela é assim. Você conversa com outra pessoa sem precisar falar. Você já sentiu
uma pessoa, uma energia muito ruim ou muito boa, sem nem conhecer ela direito? Já. A acupuntura, ela é assim. Geralmente, a gente quer estar longe dessa pessoa, né? Exato. E quando a gente não consegue, porque a gente está trabalhando com ela... Você né? precisa, se pelo você menos, saber se proteger. Escape, exatamente, tá? E às vezes não é culpa da pessoa, tá? Porque naquele momento ela está assim por algum motivo. Então, tudo entra, tanto na questão energética, mas também o equilíbrio emocional. Isso é muito importante para o profissional. Acredito que em todas as áreas da vida, mas principalmente para o profissional da saúde. Se ele não tiver um equilíbrio emocional para lidar com a situação, eu já cheguei a ter pacientes assim que chegaram num nível de estupidez, mas porque a pessoa ela não aguentava de dor, ela estava tomando morfina num nível hard de dor. Então, assim... Olha onde chega, né? Exato. Olha onde chega a situação. Exatamente. Então, se eu ficar com raiva da forma como a pessoa me tratou e eu querer revidar, além de eu perder o paciente e tudo mais, eu não vou resolver o problema dela. Enfim, o caos gera ali, né? Então, o que eu preciso fazer? Ter controle emocional, blindar a energia para eu entender que ela não está fazendo aquilo porque ela quer. Então você, Sara, investe nisso no seu free time, ali, no seu momento ali de lazer, você procura fazer... Eu gosto. Ivan, eu acredito que eu seja isso porque eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas. Assim... Trabalhar em casa sozinho para mim ou no escritório tudo fechado seria o fim do mundo. Isso me enlouqueceria. Eu gosto muito de saber de poder entender, compreender como as pessoas funcionam, o que elas estão pensando, o que ela faz, sabe? Então, acredito que seja isso. Eu gosto muito de trabalhar com isso. E aí as coisas fluem naturalmente. E a questão também... física, né? Isso a gente está falando, é questão de energia espiritual, né? Mentalidade, é muito importante. Eu invisto muito hoje em cursos de desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito disso. Isso me transformou como pessoa e como profissional também, como consequência. E a parte física também, eu gosto muito de corpo humano, de educação física, gosto muito disso. Então, eu sempre me cuidei. Eu sempre fiz academia desde adolescente. Nunca parei, às vezes um pouco mais, um pouco menos, por conta de cursos. Eu sempre, a gente está sempre estudando, sempre investindo tempo, mas eu sempre reservei um tempo para mim. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar do outro? Com certeza. Então, graças a Deus, isso eu consigo levar. Posso dizer que isso, para mim, é tranquilo. E a gente que é profissional autônomo, a gente tem que saber, para conseguir dar conta de tudo isso, e ainda quando a gente tem que saber se organizar no tempo, né? A gente tem que ter uma disciplina, né? Porque quando você trabalha numa empresa, a empresa já tem os horários estipulados, né? Geralmente tem os horários estipulados ali. Mas quando você é autônomo, né? Você tem que acabar fazendo a sua disciplina para você ter os seus horários. E até mesmo de deixar de atender, né? Falar, não, esse horário aqui é para mim. Isso. E não é luxo, é necessidade. Exato. Né? E a gente falando de profissional autônomo, eu vou te dar uma sugestão para falar de saúde, mas agora não é saúde de você, Sara, como pessoa, mas de você, Sara, como profissional. Você, com certeza, deve fazer avaliações físicas, cadastros. Você precisa ter os dados dos seus pacientes muito bem armazenados. Você precisa ter a sua organização também administrativa. E, às vezes, você também quer fazer isso e quer poder acessar em qualquer lugar e quer ter esses dados bem protegidinhos. Para isso, Sara, eu te indico a Dorpa Cloud Solutions. Ela é uma excelente empresa para você poder armazenar suas tecnologias em nuvem. Tudo que você usa de tecnologia na sua empresa para você gerir a sua empresa, para você gerir a sua atividade profissional, você pode contar com a Dorpa Cloud Solutions. Nossa, legal. Gente, isso é muito importante. Com certeza. Porque você viu aquela foto de pacientes? Eu tenho milhares. Tenho milhares Você pode contar com a Dorpa Cloud Solutions para você poder armazenar isso daí, catalogar, deixar leve, não vai pesar.
Você vai poder ter seu notebook para uso pessoal, seu celular com seu sistema operacional leve. Tudo isso daí, olha, você pode viajar, você pode ficar em qualquer lugar que você quiser do Brasil, você pode ir para fora, que se você quiser acessar algum dado, quiser acessar até dados que a gente acha que são pesados, vídeos e tal, tudo você pode contar com a Dorpa Cloud Solutions. Então, precisou, Dorpa Cloud Solutions. Obrigada. Bom, voltando aqui, tá? Eu falei que eu ia trazer a imagem da minha cachorrinha, que você citou aí. Vou colocar aqui, não sei se já tá na agulha aí. Não tá não? Tá. É assim, falha nossa, mas... falha nossa, mas ela vai entrar aí. E ela tremia. Essa questão de tremer, né? O tremer é por causa da dor? Depende. Assim, o que eu percebia no caso do meu cachorro era isso, tá? Mas a hérnia de disco, ela causa, em algumas situações, comprometimento do nervo. E aí a pessoa pode ter tremor involuntário, sem que ela... E é isso que eu ia perguntar. Também em humanos acontece também esses tremores por causa da passagem de estímulo que é interrompida ali. Sim, exato. É que a gente percebia, no caso, né, do meu cachorro, que era dor, porque ele ficava muito amuado, muito quieto, ele não era assim. E a hérnia de disco, nós sabemos, ela causa dor, né, quando está inflamado. É muita dor. Cada pessoa, de uma forma, mostra de uma forma, né, mas geralmente tem dor, sim. Tem tremor, tem formigamento. Tem gente, por exemplo, que chega a perder os movimentos, tá? Já cheguei pacientes... Aí é um comprometimento maior um pouco do nervo, né? Mas a pessoa perde força, ela não consegue carregar, às vezes, assim, até o copo, a caneca. Isso a gente vê muito. Sabe que esse assunto, né? A gente está falando agora de lesão. Sabe que esse assunto de lesão, eu não sei na sua área, mas, por exemplo, nos desportos... E no exercício físico é assim um tema de eterna discussão, né? Sobretudo a gente falou de artigo científico, sobretudo bibliográfica. E aí a gente tinha uma discussão, né, antiga que para você prevenir lesão, alongamento, você tem que estar bem alongado, tal. Não, alongamento não previne lesão, tem que ter um contexto todo global para você prevenir a lesão. Quando a gente fala lesão no esporte, por exemplo, é muito lesão aguda, né? Que é aquela lesão que dá ali em decorrência de um esforço um pouco mais intenso, né? Que causa uma sobrecarga ali aguda, repentina, né? Sim. Mas, por mais que a lesão... Isso aí é uma pergunta que eu te faço. Por mais que uma lesão, né? Agora trazendo uma área do desporto, da atividade física. Por mais que uma lesão possa ser causada por um esforço muito vigoroso, que aquela estrutura não estava apta a suportar, já não existia um processo cronológico ali ocorrendo ali, para que fosse naquela hora ali que rompeu, por exemplo, um ligamento de joelho, ou rompeu um isquiotibial posterior de coxa, né? Ou não, ou poderia estar muito bem até ali, e de repente, por causa daquele esforço, rompeu. Pode ser ambas as situações, né? Podem ser... às vezes a pessoa já vinha de algo... Sabe aquela dor que eu citei aqui? Que já vai tomando remedinho, e o corpo vai criando uma compensação, vai dando uma rodadinha ali no quadril. Um caso, um exemplo de dor na lombar, tá? Uma dorzinha na lombar, vai tomando remédio. O corpo deu uma rodadinha no quadril para compensar, para diminuir um pouquinho a dor ali, sem que você pense. Só que aquela rodadinha no quadril vai interferir na hora que o paciente, que o seu aluno for fazer o treino, tá? Vai interferir na consciência corporal dele. E aí ele pode ter uma lesão, por exemplo, no joelho, por conta daquela compensação do quadril, da dor lombar. E a questão da sobrecarga, do peso, por exemplo, só agrava. Porque você ainda tem a sobrecarga, porque a carga pode ser a carga do corpo. Sim. Mas quando você tem a sobrecarga, que é extracorpo, né? Peso, anilha, barra, então você pode estar potencializando ali, né? Um movimento que já está ali fora de alinhamento, fora de
de compensações naturais legais ali, né, ideais. Aí você tem, por exemplo, ainda a sobrecarga ainda, que vai jogar mais intensidade ainda. Piorar, tá? Né? E isso é muito comum, tá? Isso é bem comum, isso que nós estamos falando aqui. E não são todos os profissionais que entendem dessa forma, tá? Mas quando você já tem uma vivência, já tem já uma experiência com postura, com tudo, você consegue identificar isso. Mas também acontece em casos da pessoa estar com tudo em ordem e, por conta da sobrecarga, aconteceu uma lesão, que é comum também, tá tudo certo. Agora, o que vale Porque a lesão também é multifatorial, né? Sim, sim. Tem lesão, por exemplo, que você faz por muito excesso de repetição, né? No caso, uma overuse, por exemplo, um tenista, por exemplo, que ele só bate com uma mão, com um braço. Tudo movimento de potência, né? Rotação, roda muito para um lado, roda muito para aquele mesmo lado. Tem aquele lado dominante de bater na bola. A gente ouve falar bastante, né? De lesão de tenista, né? Sim, sim. Agora tá na moda, né? O beach tênis. Isso. É uma prática esportiva aí. Eu pratico, não sou tão assídua assim, mas eu gosto bastante. É bem gostoso. Mas eu vejo muita lesão por conta disso. Tenho pacientes assim. E eu vejo muito despreparo. Então, sabe aquelas pessoas assim que nunca fizeram nada e aí, de repente, vou lá fazer o beach tênis. Ok, é melhor, é ótimo praticar. Do que você não fazer nada. Sim, né? É muito bom. Mas aí, o esforço repetitivo, se você não estiver fazendo um reforço muscular, ele vai ficar mais fácil de você ter uma lesão. Não que uma pessoa que faça o reforço muscular não vá ter, pode ter também, mas o sedentário sempre vai ter complicações maiores, isso é fato, né? E dos níveis no caso do praticante de exercício físico, praticante de modalidade de esporte e tal, você deve trabalhar com alguns casos, ou com muitos, já trabalhou com muitos atletas, né? No caso a gente sabe que tem lesões que acontecem mais em mulher, por causa de morfologia mesmo da mulher, né? Composição corporal da mulher. E no caso de homem também existe as campeãs ali, em casos de homem. No homem, qual o mais tipo de frequente lesão que você encara? E na mulher, qual que é o que você mais encontra por aí, no caso de praticantes de exercício físico? Olha, acho que eu tenho de tudo, já vi de tudo um pouco, viu? Mas, ultimamente, homem geralmente é joelho, né? Que é no futebol. E, assim, os amadores, sabe o futebol de fim de semana? Sim. É o que a gente mais tem, né? De lesão, porque não faz o reforço muscular, né? Já vi casos de instabilidade patelar, sabe? Que a patela, assim, mexe. Falta de força no músculo da coxa, porque a pessoa não pratica o reforço muscular e vai lá jogar no fim de semana. Porque é uma válvula de escape, é gostoso, é um hobby, né? Fica com os amigos. Mas não é o suficiente para você poder fazer o reforço muscular que você precisa, né? Sim. Aí o que acontece nesses casos? Esse tipo de pessoa nunca vai melhorar. Ele sempre vai ficar com aquela dor. Ele melhora um pouquinho, aí volta. Por quê? Não faz o reforço muscular. Agora, fazer um parênteses aqui. Prometi a imagem da minha cachorrinha. Vou colocar aqui. Aí você vai ver ela tremendo no começo do tratamento dela. Hoje ela fez esteira, né? E ela conseguiu apresentar uma melhora. Não foi a 4ª sessão dela, mas ela não começou a andar ainda, mas por hoje eu consegui ver que ela... Ai, gente, que linda! Você sabe que o meu é exatamente da mesma cor? Da mesma cor? Como ela chama? Paçoca. Por causa da... Olha lá, tadinha. Gente. Momento eu sou cult do podcast, ó. E ela tava assim. Nesse dia eu fiquei super preocupada porque ela tava com muita dor. E ela tava inclusive, ela ficava com a cervical dura, rígida.
Porque imagino que fosse por causa da dor. Sim, né? sim. E aí ela começou a se... O que ela teve força, ela não se mexia. O que ela teve força foi para ela poder achar um canto, aí debaixo da churrasqueira. Que dó. Ela foi para debaixo da churrasqueira e ficou lá, tremendo assim, quietinha. Mas leva ela para acupuntura. Não, no tratamento que nós vamos fazer dela de fisioterapia, já está a já está incluso. Ah, então vai resolver, tenho certeza. E a própria fisioterapeuta falou que a acupuntura vai trazer uma boa clareada. Bastante. Então, em relação à lesão de atletas de final de semana ou atletas de quarta-feira, né, atletas de beach tênis, tem um outro fator ainda, né? Isso daí eu falo tem a questão do reforço muscular, né, que não há, e também uma questão até pedagógica, eu diria, porque é o seguinte, da pedagogia do esporte. Cada esporte desse que você falou, beach tênis, futebol, esportes coletivos em geral, esses esportes, eles têm situações adversas, porque é aberto, né? Você não consegue prever qual que é a situação, problema que você vai ter durante a partida de futebol, por exemplo. Às vezes você está correndo em linha reta, você precisa dar um drible, você precisa mudar de direção, você precisa brecar, você precisa retomar, mudar de direção, fazer tudo junto, né? Às vezes você precisa fazer um alongamento para tentar chegar numa bola. Cada uma dessas problemáticas vão gerar demandas inesperadas pelo corpo, né? Inesperadas pelas estruturas musculares. Às vezes você está ali, correndo ali, você acaba perdendo uma bola, né? Ou às vezes você está no beach tennis ali, você acaba se esticando demais para poder rebater uma bola que está fora ali do seu arco normal ali, corporal, né? Da sua altura ali. Então, essas situações, problemas, elas acabam gerando esforços musculares inesperados, né? E somado a esse fato que você falou, da questão da não preparação muscular, você vai levar a uma sobrecarga muscular de um músculo que já não está preparado. Sim, maior, né? Maior ainda, né? Ou seja, a sobrecarga é maior por causa do movimento não natural. Isso. E aí você tem, somando a isso, potencializando isso, um músculo que não está pronto para receber esse impacto. Em atletas que tem lá fisioterapia, fisioterapeuta, tem o CT deles lá, acontece isso, imagina só, né, aquele atleta de final de semana. No amador, né? Exatamente. Ele sofre muito mais. E contando que o amador não tem ainda toda a estrutura para poder voltar, para poder reabilitar, que tem um atleta, né? Exatamente. Então, assim, um conselho que eu acho que eu posso dar para quem pratica esporte, para quem está assistindo esse programa, eu acho que até você corrobora com isso, quem pratica algum tipo de atividade física, que futebol, vôlei, basquete, beach tênis, qualquer um dessas modalidades, que também procure fazer alguma coisa, algum treinamento de reforço muscular, seja musculação, seja treinamento funcional, alguma coisa para poder complementar, porque o corpo precisa estar em constante movimento, constante treinamento para que ele consiga se preparar para aquela situação, né? Com certeza. A atividade física, o reforço muscular, né? Eu sempre falo isso no meu Instagram, inclusive seguem lá, @Sara, com H no final, Barnabé. Não, tá, doutora Sara, DRA, Sara Barnabé. Eu sempre falo da importância do reforço muscular, a musculação. Ah, mas eu não gosto. Gente, é fundamento para qualquer esporte que você vai fazer. Ah, Muay Thai é legal, futebol, beach tênis, enfim, N coisa, tênis, o que você for fazer. Se não tiver o reforço muscular, você vai ter problemas, porque tem o esforço repetitivo. Né? Então, no Muay Thai, é muito chute, muito impacto, né? Soco. Se você tem reforço da musculatura, da musculação que você traz, por exemplo, você vai ter um suporte melhor na sua estrutura para suportar. Independente se você não for um atleta também, se não pratica atividade física, o reforço muscular vai te ajudar a ter mais tônus muscular para
evitar um problema de lesão, por exemplo, que nós estamos aqui no trabalho, de trabalhar muito tempo sentado. Você pode ter uma dorzinha ou outra? Pode, mas se você pratica um reforço muscular, vai ser bem menor. E nos esportes coletivos e de contato, por exemplo, você ainda tem a questão ainda das concussões e das quedas, né? Devido a impactos diretos com outro jogador, né? Com outro... No caso da luta, a gente não precisa nem falar, né? Sem sombra de dúvidas. Mas no caso de futebol e tal, e às vezes você não tá esperando. Você já passou ali do seu oponente e vem a falta por trás e você acaba, né? Você acaba tendo ali aquela situação, você acaba caindo, né? Batendo. Se você não tem um reforço muscular, quando você der um impacto no chão, você pode até quebrar um osso, né? Você pode até né? Acabar se machucando sério porque não tem ali um respaldo muscular, né? E aí é o que você falou. Aí a pessoa vai pagar mais caro. Eu não tenho tempo para ficar fazendo reforço muscular. Mas aí ela vai ter que ter tempo para fazer fisioterapia. Ela vai ter que ter tempo para fazer o reforço muscular na marra, que não tem jeito. Então, é óbvio que é melhor você fazer antes, prevenir, né? Com certeza. Algumas situações, agora eu vou até puxar um pouquinho o saco do treinamento funcional, que é a área onde eu trabalho atualmente, porque as pessoas acham que treinamento funcional é ficar desviando, assim, de coninho, ficar simplesmente no elastiquinho ali, né? E, na verdade, assim como você tem um trabalho diferenciado, onde você atende individualmente a pessoa na sua sessão de fisioterapia, eu acho que o ideal... né? Vamos falar do ideal. O ideal seria que uma pessoa treinando também tivesse em pequenos grupos ali de 4, 3 pessoas ali, porque o profissional consegue dar uma atenção maior, ou individualmente, né? No caso do treinamento funcional, as pessoas acham que você fica ali fazendo burpee, pulando cone, pulando obstáculos, abaixando, rolando, né? É isso daí também. Só que o treinamento funcional, por que é o nome funcional? Agachar, correr, empurrar, puxar, são funcionalidades, né? São funcionalidades que o corpo ele vai ter que desempenhar, inclusive nas modalidades esportivas, né? Tem modalidade que você precisa puxar, tem modalidade que você precisa empurrar, tem modalidade que você precisa correr, puxar, pular, empurrar, fazer tudo, né? São modalidades esportivas. Então, a gente consegue, através de um treinamento, quando a gente fala de atleta, um praticante, por exemplo, de Muay Thai, que é a área que eu trabalho. O Muay Thai, ele tem os golpes, né, que são uma junção da aceleração do membro, que vai golpear o braço ou a perna, vezes a força que você quer empregar para você poder causar ali a pontuação ou dano no oponente e poder bater sem ser atingido. Então tem que ser rápido, tem que ser explosivo, né? Você tem que ter um tônus muscular ali, em atividade ali muito efetiva. Você consegue desenvolver essas resistências para essas demandas dentro do trabalho funcional. Por quê? Porque você está se preparando para aquela funcionalidade que é lutar, né? Eu acho que, assim, é importante trazer isso aqui, porque às vezes a pessoa acha que o funcional... não faço funcional porque funcional emagrece, não quero emagrecer. Às vezes o funcional... às vezes não, existe o treinamento funcional de força, que é pesos livres, né? Você deslocar. Só que a diferença é que você trabalha muito com o contexto global, que é aquilo que você fala. Não é somente chegar na cadeira extensora, sentar, ficar desse jeitinho aqui, todo o tronco ficar aqui sobre o peso do quadril e você estender o joelho, né? Você vai fazer um agachamento, por exemplo, às vezes você vai abaixar com uma barra sobre a cabeça, que você precisa estar com a escápula retraída, né? O seu peitoral ali, as suas costas, seus dorsais ali também contraídos, o seu abdômen, o seu adutor tem que estar contraído, o seu glúteo tem que estar trabalhando, e você tem que fazer todo o casamento disso daí de maneira global para você conseguir fazer cada movimento ali de um agachamento com a barra sobre a cabeça. E aí cai no que você falou, de trabalhar de maneira global, né? Porque quando você trabalha de maneira global, você está deixando o corpo mais preparado para aquela demanda que você pode encontrar no seu esporte que você está. Sim, e eu posso falar, eu como esportiva, né? Agora eu estou falando sem ser só como fisioterapeuta, mas eu também pratico atividade física, como eu falei para você, desde adolescente, nunca parei.
essa modalidade, esse tipo de modalidade é mais novo, não é? O treinamento funcional? Ele não tá, ou pelo menos está vindo agora com mais força no Brasil, não tá com mais ênfase? Olha, eu vou falar da minha experiência, agora você me pegou. Mas assim, eu comecei a fazer a faculdade em 2010. E eu comecei a ouvir alguma coisa de treinamento funcional em 2009. Só que eu creio que isso daí já era feito em esportes, já era feito para você fazer uma preparação física de modalidades específicas, só que não deveria ter esse nome, sabe? Acho que acabou tendo esse nome comercial, treinamento funcional, para você poder trazer para a realidade cotidiana de pessoas que não são praticantes de alguma modalidade esportiva. Sim, eu tô te falando porque como eu já pratico várias, né, atividade física, sempre fiz, eu vi muita diferença no meu corpo depois que eu comecei a fazer o funcional. Hoje eu faço funcional também, porque você não fica só ali no fortalecimento muscular, só na musculação tradicional, né? Porque no funcional você também trabalha um pouco da musculação, também tem movimentos bem. A gente tem que olhar muito a questão da especificidade, né? Se eu estiver falando para você de hipertrofia, né? Hipertrofia, do aumento da composição corporal através dos músculos, eu não vou nem discutir com você. É o funcional. O cara consegue, pelo treinamento de força funcional, o cara consegue ficar hipertrofiado. Não vou nem querer discutir isso com você, porque não é. A musculação realmente tem aí todo o que o pessoal chama de old school, tem toda aí décadas aí de desenvolvimento, de estudo, né, de comprovações científicas, né? E ela é específica para isso. E aumento de secção transversa da fibra muscular, aumento de tônus muscular, a hipertrofia em si, né? A musculação é o melhor, é o mais específico, vamos dizer assim, é o que há de melhor, né? Isso daí, na minha visão profissional, eu creio que muitos profissionais vão corroborar comigo. Agora, o que você está me falando é que você sente questões também qualitativas de movimento nos seus esportes, que você sente alguns músculos que você não costuma trabalhar, não é comum trabalhar na academia, né? Então, assim... Eu acho que trabalha um pouco mais do movimento do corpo. Do movimento que o corpo pode oferecer, né? Mais global. Eu senti uma diferença também, que o corpo parece que ele ficou mais definido, porque eu também trabalho um pouco uma queima mais acelerada, talvez? Ou não? Como... Tudo que você dá muita intensidade muscular, né? Tudo que é novo também, um estímulo novo, e que você consegue, através da dinâmica ali e do método de treino que você usa, acentuar a intensidade do seu treino que você já faz, né? Até tem uma regra dentro do treinamento esportivo, um princípio do treinamento esportivo, que quanto mais treinado o corpo menos treinável ele é. O que quer dizer isso? Você já treina, para você trazer, você já é uma pessoa avançada no treinamento. Para você trazer um estímulo novo para o corpo, uma coisa que seja novidade para o músculo, é difícil, porque você já está num nível de performance tão grande, a sua fibra muscular consegue ter um nível de performance tão grande que você já levanta altas cargas, você já consegue fazer aquele exercício de resistência por mais vezes, sem precisar se dispendiar tanto. Por quê? Porque você está preparado para aquilo. Então, para você oferecer algo novo, você tem que trazer um estímulo, tem que trazer algo diferente, um método diferente. Então, queria que a sua percepção da mudança da musculação da musculação profissional, que você percebeu que foi diferente, se dê por causa do estímulo novo, né? Entendi. Alcançando um platô de desempenho dentro do funcional, você vai precisar cada vez mais trazer outro desempenho. Por isso que um treinamento personalizado, a gente não pode treinar sempre a mesma proposta de treino, na minha opinião. Eu acho que, assim, por mais que você faça sempre os mesmos exercícios, você tem que mudar a intensidade, tem que mudar o método de realização, o método de pausa e esforço. Você tem que trazer novidades para você criar demandas diferentes para que o seu corpo busque aquele platô naquele tipo de demanda. O que é buscar o platô? Se você, por exemplo, consegue levantar, fazer um agachamento, um back squat, um agachamento com a barra sobre as costas, livre, ou no Smith, mas vamos dizer que livre, com 40 quilos cada lado, seria um puto peso, né? E aí você baixa
Aí já está no nível hard ali. Vamos supor que você acostumou, trabalha DC 8 ali, bem executado 10 ali com aquele peso nas costas. Poxa, 80 quilos, né? Aí você vai lá e para você colocar 10 quilos a mais, o dia que você conseguir colocar 10 quilos a mais e o dia que você conseguir chegar a 10 repetições, é porque o seu corpo conseguiu gerar uma outra adaptação, ou seja, ganhar mais tônus muscular, ganhar mais músculo para poder gerar torque suficiente para deslocar aquela carga durante as 10 repetições. Que aí também é uma questão de resistência àquele estímulo. Então, assim, oferecer estímulos diferentes, né? É a lei do universo para o treinamento. Inclusive até para a fisioterapia. Eu acho mais legal, gente. É mais dinâmico, é mais animado, né? Você não fica só ali, né? Toda vez você fica repetindo o mesmo treino por algum tempo. Eu acho alternativa, né? Eu acho que para mim, como uma boa geminiana, eu gosto de uma mudança. O que a gente estava falando aqui. Você tem que procurar fazer alguma coisa. Se for beach tênis, se for Muay Thai, se for a corrida de rua, se for futebol, vôlei, basquete. Se movimentar. Tem que se movimentar. Mas assim, seria o ideal mesmo é você se preparar para aquilo, fazer um reforço muscular, seja na musculação, seja no treinamento funcional, né? Agora, se você falar assim, eu quero virar um competidor, um bodybuilder, eu quero subir no palco, quero, né, ganhar fibra, quero ficar grandão, tal, aí tem que procurar algo mais específico. Né? Igual você, por exemplo, na fisioterapia, né? Na fisioterapia você vai oferecer um tratamento específico, um tratamento diferenciado, né? Sim, exatamente. É para isso que eu sempre estudo e trabalho, para ser diferente. A minha ideia é essa, é tratar a causa. Eu não aceito que o meu paciente saia e continue com dor. Não aceito. A gente precisa resolver, precisa encontrar o que está acontecendo, por que aquilo não melhora. Seja na parte emocional, seja postural, a gente vai encontrar. Eu queria colocar umas 2 imagens aqui de músculos, né? A gente ouve muito falar da academia, do treinamento do aquecimento ou do treinamento do manguito rotador, né? Rotador. E eu queria que esse daí, por exemplo, né, é uma estrutura, né? Onde está ali os tendões e o músculo em si, né? Queria que você desse uma explicada para o pessoal dessa imagem aí, né? Para o pessoal saber até qual que é a necessidade de você poder fazer bom aquecimento muscular, aquecimentos específicos, né? Explica pra gente essa imagem. Esses músculos, né, que vocês estão observando, a gente fala muito deles, né, os músculos do manguito rotador e tudo. Eles são muito importantes, por exemplo, para fazer os movimentos do ombro, né, o que roda a escápula. A escápula é esse osso grande que a gente tem atrás, a asinha, tá? Para quem não sabe. Então, são músculos importantes no dia a dia. Então, se você for levantar um braço, por exemplo, bem no alto, esses músculos, eles vão ter que ser acionados. E se tiver alguma lesão no ombro, por exemplo, Ivan, o que vai acontecer? A estrutura muscular toda ali ao redor, ela se contrai em reflexo de proteção, involuntária. Você não percebe, você não pensa, mas o músculo fica rígido para proteger. E aí, essa rigidez começa as alterações posturais. Tá? Então, o que acontece? Eu vejo muito assim, um ombro mais elevado do que o outro. Faz esse teste. Gente, isso é muito comum. Olha no espelho. É muito comum você ter um ombro mais elevado. Para você observar isso, é observar esses 2 ossinhos aqui, ó. E seguindo a linha deles. Pode ser que algum esteja mais elevado. Você vai perceber aqui na musculatura, da parte de cima. Ele se eleva. Quando a gente vai tratar, nós vamos fazer o tratamento, tudo isso é observado. E aí, o que eu preciso fazer? Tirar essa rigidez que o próprio corpo construiu como proteção, só que atrapalha. Aí, ele interfere no movimento total do ombro. Então, quando a gente vai medir, né, os 2 braços até em cima, a pessoa às vezes não consegue, tem mais dificuldade, ou perceba a alteração de um ou do outro. E aí nós precisamos liberar essa musculatura, soltar esses nódulos, essa rigidez primeiro,
E aí fazer todo o trabalho para tirar a inflamação, o edema, e aí fazer o tratamento. E aí, por último, eu começo o reforço muscular gradual. Eu preparo esse paciente, eu preparo esses grupos musculares. Depois que eu preparei, aí eu mando para o educador físico para o paciente continuar aí no dia a dia dele, porque ele precisa do reforço muscular para sempre. Aí é comigo, galera. Aí é comigo. Essa é a ideia. Isso daí é uma ruptura do tendão, né? O tendão ali é a estrutura que liga o osso, para deixar mais simples, que liga o osso ao músculo. Isso, exatamente. Aí tem uma ruptura parcial, né? E aí, o que acontece com essa ruptura, né? Desse músculo que tá aí? É o que eu acabei de falar na outra figura. Quando tem qualquer tipo de lesão, a musculatura ao redor, ela se contrai toda em reflexo de proteção. Então, quando a pessoa, por exemplo, essa musculatura aqui do deltoide, ela vai ficar enrijecida, tá? Ela vai ficar dura, você passa a mão, ela tem nódulos. E isso dificulta mais ainda o movimento completo. E aí, a pessoa com lesão que vai, de repente, fazer algum esporte, alguma coisa, ela começa a ter limitação, tá? Porque o movimento do ombro, ele não vai ficar completo. Então, ela vai ter limitação ali, vai ficar travado. Isso vai de paciente para pessoa, né? Paciente para paciente, depende. Tem casos e casos, mas o que geralmente acontece é isso. E aí, claro, nós precisamos também entender que todo o tratamento precisa ter um acompanhamento, né, de outros profissionais também. Então, vai ser importante aí o ortopedista, né, para nós vermos, fazer exames de imagem, ressonância, porque isso tudo a gente consegue ver no exame de ressonância magnética. Para você poder diagnosticar ali o quadro também, a situação que está também. Exatamente, tá? Então, o grau ali, isso, né? É através do exame de imagem que eu consigo observar. E aí, com o resultado do exame, é o que eu vou começar a trabalhar com o meu paciente, né? Mas uma coisa importante, não precisa do resultado do exame para fazer a fisioterapia. O quanto antes ele começar, melhor. Eu não preciso do resultado do exame para fazer a fisioterapia. Tem casos que até após a cirurgia você já começa no hospital mesmo, né? A fisioterapia, exatamente, né? Tá? O resultado do exame é para nós observarmos o que está acontecendo ali e depois acompanhar, fazer um outro exame, ver se foi restaurado, como que foi ou não, tá? Então, lembrando que essa é uma ruptura parcial, ainda tem algumas, né, fibras ali, mas tem algumas que acontecem em ruptura total, né? E aí, isso sim, na ruptura total, tem muita interferência do movimento, o paciente não consegue fazer. Até estabilidade. Também. Exatamente. Tá? Volta um pouquinho na imagem anterior ali, só para poder trazer uma clareada aqui. Tem informações que a gente vê muito no pessoal de um pouco mais assim, passou ali dos 45 mais, né? A gente ouve falar muito, que é a bursite, né? Sim. Tu vê ali a bursa ali, né? Explica pra gente o que é a bursite, o que acontece. Bom, a bursite é a inflamação, né? É uma bolsinha, como vocês podem ver ali, esse que está em azulzinho. Então, quando você tem uma inflamação, você tem um aumento ali da circulação, né? Então, essa bolsinha, ela incha. Ela vai ficar inchado, vai ter dor no local. E como eu expliquei anteriormente, qualquer problema, lesão que você tenha, a musculatura ao redor vai ficar comprometida porque ela vai querer, o corpo vai querer proteger. E essa compensação vai dificultando os movimentos. E aí, um detalhe importante. Quanto mais a pessoa demora para fazer o tratamento, Ivan, maiores vão ser essas compensações. Até que chega um momento que começa a comprometer outras coisas, né? Então, aí o ombro já não consegue mais fazer amplitude total, começa a ter capsulite adesiva, né? Começa a não dificultar o movimento. Já vi casos de pessoas que não conseguiam mais dirigir.
né? Tem gente que já não consegue que é uma mais coisa levar. Cotidiana. Sim, e fazer a própria higiene, pentear cabelo. Isso é muito comum, gente, infelizmente. Por quê? Porque a pessoa esperou. Vai melhorar, vai tomando remédio e empurrando. Então, aí as complicações vão sendo piores, tá? Beleza. Ufa! Eu acho que qualquer coisinha agora que eu sentir isso agora, eu vou te procurar, viu? Vai ser um prazer. Eu vou tomar cuidado agora. Bom, Sara, muito obrigado, tá? Fala mais uma vez, olha para aquela câmera ali, fala mais uma vez do seu Instagram, tá? Dê alguma dica aí para as pessoas poderem preservar a sua saúde ortopédica ou a sua saúde de modo geral. E fique à vontade, a câmera é sua. Obrigada, Ivan. Obrigada. Gente, meu Instagram tá como @doutora Sara com H no final, Barnabé, tudo junto. Lá eu passo dicas e informações para vocês. Eu também estou sempre colocando um pouquinho do meu dia a dia lá com os pacientes que me dão direito de imagem, eu estou sempre colocando, tá? Eu atendo desde idosos, crianças, atletas. Hoje estou atendendo em Indaiatuba, na Ortolife. Faço atendimento online também, para de repente alguém não pode, mora longe, também tem essa forma de atendimento que é novo. Adotamos isso na pandemia. Sim. E aí, o que eu posso dar de uma dica para vocês, uma informação. Quando dor, não é normal você passar dor por muito tempo. Tem uma dorzinha, outra, tudo bem. Mas a dor persistiu por mais de uma semana, procura logo um profissional. E, de preferência, procura um profissional de qualidade, tá? Um fisioterapeuta que faça um atendimento particular. Tem muita diferença, gente. Onde você pode tratar o problema direto pela causa. Foi um prazer, Ivan. Prazer muito obrigada. Meu. Eu agradeço você ter estado o convite, você ter trazido essa hora aí de ciência, de informação para o pessoal. A intenção é justamente essa, deixar a informação acessível aí a todos, né? E mostrar para todos como que você é uma profissional aí diferenciada. Obrigada. Gente, doutora Sara Barnabé. E não se esqueçam, hein? Precisou? www.dorpa.com.br. Soluções tecnológicas para os seus assuntos de TI em nuvem. Queria agradecer a sua audiência. Lembrando mais uma vez, curta, compartilhe, ative o sininho, as notificações, se inscreva no nosso canal. É um prazer ter você aqui e é um prazer poder também ajudar quem está chegando agora e também quem você puder sugerir esse canal. Será uma honra tê-los aqui. Muito obrigado pela sua audiência, gente, e até a próxima. Valeu, Sara. Obrigada. Valeu.